Você já tem uma reserva de emergência ou ainda nem sabe o que é e para que serve? No vídeo de hoje eu vou ensinar para você o que é uma reserva de emergência, para que serve, como calcular, quem precisa ter e como guardar a sua reserva. Bom, e eu quero aproveitar nesse vídeo bem no finalzinho também para falar para você por que eu transferi a minha reserva de emergência da caixinha do Nubank para o Tesouro Selic. Então, fica nesse vídeo, papel e caneta na mão que tem muita coisa para você aprender. Eu estava revisando os vídeos do canal e percebo que, vez ou outra, eu falo em reserva de emergência, mas eu nunca expliquei aqui o que é. E como esse canal é feito para você, que está no caos financeiro e que vai sair desse zero absoluto, vai começar a viver uma vida mais organizada, eu preciso te ensinar os conceitos básicos e esse é um dos mais importantes. Por isso, pega papel, pega caneta, porque vai ser uma mini aula. Primeira pergunta que eu prometi responder é: o que é reserva de emergência? Bom, a reserva de emergência é um valor que você guarda e você vai deixar ele aplicado para eventuais emergências, coisas que não estão no seu controle. Ou porque precisa de um atendimento médico, ou consertar alguma coisa na sua casa, ou o carro que quebra, né, como imprevisto. Não estou falando, por exemplo, do licenciamento do veículo, que você já sabe que vai cair numa data específica. Isso não é emergência, isso aí tem que estar lá no teu planejamento. Eu estou falando, de repente, o teu veículo deu um problema e vai precisar de uma manutenção extraordinária, a reserva ela vem para cobrir isso. Outra situação que é muito comum é se você ficar desempregado ou se você precisar sair do emprego para cumprir um estágio obrigatório do teu curso, né, da tua faculdade. Então, ou porque você sai voluntariamente ou involuntariamente do trabalho. Quando você fica esse período sem trabalhar, você também precisa manter os seus custos pessoais, seus custos mensais. E para isso você tem que ter uma reserva, tá bom? Então, isso é reserva de emergência. Bom, para que serve a reserva de emergência? Ela vai ter um papel fundamental para evitar que você contraia dívidas emergenciais, que você use indiscriminadamente o cartão de crédito ou você tenha que recorrer àquele parente ou amigo para pedir dinheiro emprestado. Consequentemente, vai te dar muito mais tranquilidade para seguir o teu planejamento financeiro. Ora, pensa que acontece uma coisa que você não estava prevendo, mas você já está preparado para aquilo. Você não vai ter que replanejar o seu orçamento, porque você tem uma reserva, um fundo guardado apenas para resolver esses casos. E imagina só, você está passando por uma situação quando envolve questões médicas, questões de saúde, isso desestabiliza muito. E você já ter um recurso ali pronto só para você usar nesse momento é fantástico. Então, vai proteger o teu orçamento familiar, não vai fazer ele entrar num descontrole novamente. Agora, é importante, como calcular a reserva de emergência? Bom, ela depende basicamente do seu custo de vida. Quanto você precisa para manter o seu custo de vida mensal? Muitas vezes, infelizmente, a maioria das pessoas acabam tendo um custo de vida igual à renda, né? Que a gente falou, o semáforo financeiro está lá no vermelho, gasta tudo que recebe. Bom, vamos considerar que uma pessoa fez os cálculos e viu que todos os meses ela precisa de R$ 2.000 para manter o seu padrão de vida, custeando todos os seus gastos principais e acessórios. R$ 2.000. Então, R$ 2.000 é o custo de vida dela mensal. Qual seria então a reserva de emergência dessa pessoa? Bom, o ideal é que você tenha de 6 meses do seu custo de vida a 12 meses. Portanto, 6 vezes 2, 6 vezes 2, R$ 2.000, 12 mil. Então, tua reserva deveria ser no mínimo de R$ 12.000. Falando assim pode assustar um pouco, mas se você está começando, comece de maneira simples, apenas comece. Pense então em construir uma reserva no valor de 1 mês do seu custo de vida, depois você vai aumentando para 2 meses, 3 meses, 4 meses, e em geral a reserva ela tem que cobrir de 6 a 12 meses. Vai depender muito do tipo de trabalho que você tem, da estabilidade que você tem ou não, então você analisa qual seria o valor que te deixaria mais confortável, sabendo que ele está ali guardadinho, né, aplicado, e a gente vai falar disso, aplicado para te socorrer nos momentos mais importantes. Pergunta: quem precisa ter reserva de emergência? Todo mundo precisa ter reserva de emergência. Se você não tem, eu já te aconselho a começar ela hoje mesmo. Comece com o que você tem. Comece como você pode, mas comece. Faça o cálculo dela e comece a poupar. Logicamente, não é no mês que você vai conseguir reservar tudo, né? Porque você teria que dobrar a sua renda para poder fazer isso. E não é a realidade. Mas vá reservando todos os meses um percentual da sua renda, 5, 10, 15, 20%. Veja quanto que você já pode hoje colocar na reserva de emergência e comece a trabalhar com isso. Bom, agora quando a gente fala onde guardar, eu vou dizer logo para você, onde não guardar sua reserva de emergência. Você não vai guardar sua reserva em investimentos de alto risco, como na compra de ações, criptomoedas, FIIs e outros investimentos. Você precisa aplicar em um lugar que te dê
principalmente alta liquidez. O que é isso? Que te deixa a oportunidade de resgatar esse dinheiro praticamente a qualquer hora. Tem algumas ressalvas nesse a qualquer hora, porque alguns investimentos, por exemplo, o que eu faço atualmente da minha reserva, ele tem liquidez alta, mas eu não resgato no domingo, somente em dias úteis, mas isso não me atrapalha, tá? Então pense nisso. E como eu falei, eu usava minha reserva de emergência, eu construí minha reserva de emergência lá nas caixinhas do Nubank, mas eu transferi para o Tesouro. Eu estou aplicando no Tesouro Selic 2028, que é o mais recente que tem. E por que eu fiz isso? Basicamente por dois motivos. Eu sempre digo para vocês que conhecimento eu acredito que transforma vidas. E foi então, inclusive, por isso que eu criei esse canal, para transformar a sua vida, trazendo conhecimento. E, antes de mais nada, se você não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal, porque eu tenho certeza que daqui você vai sair do caos financeiro para o absoluto controle e a organização financeira para que você possa alcançar os seus sonhos e viver com mais tranquilidade. Dito isto, preciso voltar e falar que conhecimento transforma. E eu fui estudando cada vez mais, mesmo construindo a minha caixinha lá no Nubank, que é a minha reserva, eu fui estudando cada vez mais e eu entendi que em dois aspectos a caixinha não me atendia mais, ou que o Tesouro Selic me atendia muito melhor. Número 1. A caixinha do Nubank é um produto financeiro, portanto, existe ainda um intermediário entre mim e onde o meu dinheiro está sendo aplicado. Portanto, eu preferi reduzir essas pessoas intermediárias que ganham com a remuneração do meu dinheiro. Então, eu preferi fazer um investimento direto. E eu fui lá e emprestei diretamente ao governo a partir do Tesouro, tá? Como eu falei para vocês, o Tesouro Selic 2028, que é o mais recente, mas se não tiver ele, você pode aplicar no próximo mais recente, que deve ser o 2031. Então, porque eu aprendi que eu posso, eu mesma, gerenciar os meus recursos com autonomia, porque eu ganhei conhecimento. Então, não estou falando para você tirar a sua reserva, se você já tem lá na caixinha, e levar para o Tesouro. Faça isso, eu fiz isso, mas antes estude, para que você compreenda e você se sinta seguro gerenciando os seus recursos. Então, hoje eu me sinto muito confiante para eu mesma cuidar do meu dinheiro, então eu tirei mais um intermediário do caminho e estou fazendo isso de uma maneira muito direta. E o segundo ponto pelo qual, o segundo motivo que me levou a aplicar minha reserva no Tesouro Selic é porque é uma das aplicações mais seguras e a reserva de emergência ela pede isso, segurança e alta liquidez, que eu consiga resgatar esse dinheiro da maneira mais rápida, sem burocracia, porque ele vem exatamente para me socorrer em emergências. A gente não sabe que hora uma emergência vem, senão nem seria emergência, né? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Já falei desse tema várias vezes aqui no canal e eu achei que seria bem interessante a gente alinhar e entender isso aí, porque caso você não sabia, já está sabendo. E a partir de hoje eu quero ver todo mundo começando a construir a sua reserva de emergência. Agora me conta nos comentários, se você já tem reserva de emergência, você vai começar hoje a partir desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!